Muito bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira apresentação oral do dia com a Thaisa Matos, que a partir de agora vai se apresentar. Então, Thaisa, a sala é sua. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua apresentação. Agradeço, Renata, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, participando do ALC Clima. Eu conheço a Renata do treinamento com o Al Gore em 2014 para lideranças climáticas. Eu tenho uma caminhada em direção à sustentabilidade e regeneração desde 2004, quando eu conheci o movimento de ecovilas, que são comunidades que estão buscando e atuando com sustentabilidade e regeneração. Eu sou também bem ativa dentro do movimento Cidades em Transição, fazendo parte do Hub brasileiro. Atualmente sou coordenadora de educação da Global Eco Village Network e trabalho como educadora e consultora nessas áreas de inovações sociais, desenvolvimento comunitário, educação para a sustentabilidade. O nosso tema de hoje é da sustentabilidade à regeneração, co-criando caminhos possíveis, e eu vou estar trazendo um pouquinho, né, dessa visão. Renata me pediu para dar uns inputs também em relação aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a minha ideia é, nessa uma hora, conseguir costurar todos esses temas, trazendo alguns exemplos que eu entendo como super inspiradores. A ideia do dia, eu vou fazer uma apresentação, preparei alguns slides. Se alguém tiver perguntas, acho que a gente pode ir colocando no chat, e aí durante a apresentação eu faço pausas, a ideia é que a gente possa abrir para uma conversa logo depois. E sim, Breno, conheço o Gabriel, a gente atua junto na rede brasileira de ecovilas, e ele também trabalha na GEM, então é meu colega lá, na Global Eco Village Network. Então, vamos lá, deixa eu ver. Eu peço para a Renata me ajudar com as perguntas, se for o caso, porque quando eu apresento eu não consigo Pode deixar. Ver o chat. Maravilha. Então, deixa eu partilhar a minha tela com vocês e lá vamos nós. Perdão, eu saí da sala ao invés de partilhar minha tela. Vamos ver se agora a gente consegue. Oi. Sim, opa, vamos lá, perdão. Deixa eu botar em modo tela cheia, agora sim. Então, da sustentabilidade à regeneração, co-criando caminhos possíveis. Eu acho que quando a gente fala desse tema, né, tão quente, das mudanças climáticas hoje em dia, todos esses impactos da pandemia, né, que trazem evidências para os que ainda precisavam de evidências. Toda essa história começa lá na década de 60, quando a gente começa a entender os impactos, né, da nossa forma de desenvolvimento e a necessidade, e o que aconteceu com essa visão fragmentada que nos separa da natureza. Tem uma obra-prima da Raquel Carson, esse livro publicado em 62, Primavera Silenciosa. Ele vai falar do risco, né, para a sobrevivência humana a partir da degeneração ambiental.
E em 72 a gente tem o relatório do Clube de Roma que fala, né, os limites do crescimento e questiona a contaminação do meio ambiente. Essa época era das bombas nucleares e coisas assim, o aumento da população e o limite dos recursos. E é interessante a gente observar que a gente está, desde essa época, questionando a nossa forma de desenvolvimento e buscando a sustentabilidade, né? Mas podemos dizer que de lá para cá a gente não avançou muito, ou avançou para um caminho ao contrário, né? Então vamos nós. Opa, deixa eu ver como é que eu consigo passar os meus slides aqui. Então, queria apresentar essa linha do tempo para vocês. Isso eu organizei na época que eu estava estudando na UFRJ, não concluí, mas fiz grande parte de um doutorado pesquisando as ecovilas e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, essa linha do tempo que mostra os principais marcos em relação ao desenvolvimento sustentável, né, a partir das Nações Unidas. A gente tem lá em 72 a Conferência de Estocolmo, que falava, né, do desenvolvimento em relação ao meio ambiente. Em 87, a gente tem o relatório Brundtland, que traz o conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele que precisa atender às nossas necessidades e possibilitar que as futuras gerações também tenham essa possibilidade, né? A gente teve em 92 uma grande conferência aqui no Rio de Janeiro para os que são do Rio, a Rio 92, onde foi criada a Agenda 21, Carta da Terra, o documento sobre biodiversidade, que é importantíssimo, entre outros. Eu, pessoalmente, acho que se a gente tivesse conseguido implementar a Agenda 21, a gente não estaria na encrenca que a gente está atualmente. A Carta da Terra é um documento maravilhoso, sugiro quem não conhece que leia, são muito, muito ainda atuais, né? Apesar do tempo. Em 2000 foram lançadas as metas do milênio, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, vou falar um pouquinho mais deles daqui a pouco, e a gente seguiu em outras conferências, né, em Joanesburgo, em 2002, 10 anos depois, a Rio+20, até chegar em 2015, onde foi lançado, né, a Agenda 2030 e os ODS. Nesse cenário, a gente teve, né, na Rio 92, um grande destaque da sociedade civil, com ONGs e movimentos fortes sociais tinham voz. Quando a gente chegou em Joanesburgo, isso já não era bem assim, a gente tinha corporações e empresas com uma voz muito mais forte, e a Rio+20, apesar de ser a Conferência das Nações Unidas a maior de todas, os impactos eles não foram, não se traduziram em ações concretas, né? Então, mostrando um pouquinho as metas do milênio, elas foram estabelecidas no ano 2000 para 15 anos, né? E é interessante a gente olhar que eram 8 metas, uma focada no meio ambiente e todas as outras relativas a questões sociais. Eles perceberam naquele momento que se a gente não cuidasse das questões sociais, a gente não conseguiria seguir adiante. E é interessante a gente, quando expirou o prazo, foram então lançados os ODS, que são bem mais holísticos e abrangem questões sociais, ecológicas, econômicas e algumas outras inspirações, como a gente vai ver. Eles fazem parte da Agenda 2030, consiste numa declaração, os 17 objetivos, 169 metas, mais os meios de implementação.
Eu pessoalmente gosto muito dessa visão do Ban Ki-moon, quando ele vai dizer, né, o desenvolvimento sustentável, que antes era muito focado no tripé social, ecológico e econômico, a partir daqui de 2015, no âmbito das Nações Unidas, a gente tem essa visão um pouco mais integrada, olhando para as pessoas, para o planeta, para a prosperidade, criando parcerias e uma cultura de paz. E é crucial que esses objetivos eles são integrados e indivisíveis. Então, enquanto muita gente olha, né, os ODS, aqueles quadradinhos, e fala: ah, minha empresa está fazendo isso, ou a minha organização, eu estou no ODS número tal, é muito importante a gente entender que eles são integrados e que eles precisam funcionar juntos, que essa visão fragmentada, né, no fim, nos trouxe aonde estamos, que eu pessoalmente não vejo como um lugar confortável ou sustentável. Então, mostrar essa que, para mim, é a abordagem mais interessante em relação aos ODS. Ela vem de pesquisadores do Stockholm Resilience Center, na Suécia, e ela mostra que uma biosfera saudável, ela sim é capaz de sustentar uma sociedade saudável, que pode, então, co-criar uma economia a serviço de um desenvolvimento possível a longo prazo, e tudo isso, né, através de uma cultura de parceria, de conexão, que é o que vai fazer a gente seguir adiante. Eu acho que esse é o momento de eu falar um pouquinho das ecovilas, que é meu principal foco de estudo e trabalho. Eu faço parte do movimento de ecovilas desde 2004. Eu fui cofundadora de uma ecovila no Brasil, chamada Terra Una, fica em Minas Gerais. Fiquei 10 anos nessa iniciativa. Depois eu saí de Terra Una, entendi que, apesar de ser incrível, estar num ambiente construindo sustentabilidade, com parceiros e vivendo num lugar incrível, eu queria mais. Para mim, precisava alcançar um número maior de pessoas, então eu voltei para a academia, fiz o mestrado e parte do doutorado pesquisando as ecovilas, que deu origem a esse livro, Ecovilas e a construção de uma cultura regenerativa. É um trabalho, foi uma etnografia da Ecovila Findhorn, na Escócia, que é uma dos marcos, né? Mas só para trazer a minha história com o movimento de ecovilas, eu trabalho também desde 2009 com um programa chamado Gaia Education aqui no Brasil, educação para o design e sustentabilidade, que é chancelado pela Unesco e reconhecido como um programa de ação global para a implementação local dos ODS. Então, voltando aqui só para quem nunca ouviu falar de ecovilas, né? Ecovilas são comunidades que utilizam processos participativos de design para integrar 4 grandes áreas da sustentabilidade: social, ecológica, econômica e cultural, a fim de regenerar o ambiente natural e social. E essa mandala aqui que vocês veem, a gente chama de mapa da regeneração. E se você olhar, é um trabalho que a gente faz com organizações, com comunidades, com universidades e governos, no passo a passo de como alcançar esse caminho de regeneração. E eu falo isso porque eu acho que uma das grandes contribuições do movimento de ecovilas é justamente esse: sair do tão famoso tripé da sustentabilidade social, ecológico e econômico, que é bambo,
que não nos levou a lugar nenhum, para uma mandala, que eu acho que de 2015 para cá a gente está chegando mais perto disso, que inclui os aspectos subjetivos da sustentabilidade. A gente precisa olhar para os aspectos culturais, para os aspectos locais, para os aspectos espirituais e subjetivos e para a integração entre eles. Senão a gente não consegue ir além. E o que eu acho maravilhoso é que as ecovilas fizeram essa proposta e cocriaram esse caminho em 2015. Esse programa foi chancelado pela UNITAR, Instituto de Treinamento e Pesquisa da ONU. Depois foi um programa de educação para o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a década da educação para o desenvolvimento sustentável. As ecovilas são reconhecidas pelas Nações Unidas há muitos anos como exemplos de desenvolvimento realmente sustentável. Então, eu acho que esse é um marco e foi uma das grandes revelações, assim, quando eu comecei a estudar isso no mestrado, e é interessante a gente ver, né? As ecovilas já estavam na educação, propondo esse currículo, atuando, fazendo, e a Unesco, que é o braço de educação da ONU, só foi reconhecer a cultura como um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável em 2013. Isso só começou a ser rebatido nas Nações Unidas em 2015, a partir dos ODS, mesmo assim com muitas limitações, enfim. Seguindo adiante, eu acho que hoje a gente fala muito de sustentabilidade nos ambientes formais, ainda é preciso usar essa linguagem, embora, né, depois de tantos anos falando de sustentabilidade e não alcançando a sustentabilidade, a gente hoje está criando novas palavras, novos conceitos e novas referências. Eu acho que uma delas é a abordagem regenerativa. Então, só para mostrar de onde vem essa caminhada, a gente começa, né, no modelo business as usual, é a nossa forma de desenvolvimento falida, mas que infelizmente ainda é dominante, onde a gente tem o declínio evidente dos recursos naturais e o aumento da demanda. Isso vai criando essa pressão no planeta, com a nossa forma insustentável de desenvolvimento. A gente chega no momento, justamente aí na década de 70 para cá, onde as pessoas se dão conta que isso não funciona, mas aí a gente passa por um modelo verde, onde é um pouco menos pior, mas o que aconteceu foi que as empresas pintaram a parede de verde, colocaram o eco no nome, começaram a se dizer sustentável, quando na prática muito pouca coisa aconteceu. Então, hoje, se a gente conseguir chegar nesse sustentável, ele é só o ponto zero, o neutro. E a partir daí que a gente precisa, sim, replanejar a forma de usar os recursos, reduzir a demanda, usar a tecnologia que a gente já tem, usar design e modelos integrados para, sim, contribuir para a restauração do planeta, das nossas relações e, enfim, devolver à Terra a capacidade de se regenerar. Eu adoro esse gráfico, é do Rob Fleming, de um livro de educação para sustentabilidade. Aqui o conceito, né, de desenvolvimento sustentável que eu mencionei antes, satisfazer as necessidades atuais sem comprometer as habilidades das futuras gerações de satisfazerem as suas, e a gente chega ao desenvolvimento regenerativo. Ele vai compreender não apenas os seres humanos, mas também as suas estruturas sociais, as suas preocupações culturais, como parte indivisível dos ecossistemas. Ele entende o desenvolvimento humano como um meio de criar saúde nos ecossistemas.
E aqui a gente está incluindo a diversidade, todas as formas de vida, humanas e não humanas, como parte do desenvolvimento. Então, eu acho que é para aí que a gente precisa caminhar. E aqui, para mostrar um pouquinho mais da abordagem regenerativa, esse modelo é inspirado nesse livro que eu recomendo, que fala de design e desenvolvimento regenerativo. Ele vai dizer que quando a gente está trabalhando com regeneração, primeiro que a gente não tem o lugar de chegada, né? É um processo que traz perguntas abertas que a gente precisa fazer e muito de desaprender o que a gente vem feito nas últimas décadas. Ele começa com o autodesenvolvimento, né? Esse olhar para dentro, a gente rever nossos valores, nossos hábitos, nossas práticas, a gente conseguir fazer isso na nossa vida, dentro da nossa casa, para aí sim a gente aprender a trabalhar em grupo, em equipes, criar comunidade, trazer isso para as nossas organizações, para aí sim, simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, agora integrado, a gente poder contribuir para criar saúde nos ecossistemas. Essa é a abordagem regenerativa. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de como as ecovilas já estão fazendo isso, mas antes eu quero fazer uma pausa para ver se tem alguma pergunta até aqui, antes da gente entrar nos exemplos práticos e inspiradores. Como estamos até aqui? Alguma pergunta, algum comentário, contribuição? Podem abrir. Oi, Tássia. Tu sabe que eu trabalho muito com essa mesma lógica que tu falas, né? Eu também sou educadora para os ODS. Antes de ser do clima, eu comecei no mundo dos ODS. E é muito interessante, assim, ouvir também um pouco dessas críticas, né? Porque quando a gente está falando de ONU, em tese a gente está pintando o mundo de paz, né? Paz mundial, mesmo Brasil e tal. E na real tem várias tretas no meio desse caminho, né? E eu escuto muito isso, assim, né? Quando eu te escuto, muito dessas críticas. E também queria, assim, eu na verdade só queria te ouvir, não é uma pergunta específica, queria te ouvir um pouco sobre essa construção crítica, né? Essas agendas mundiais e meio que, claro que a consciência climática, ela dá uma urgência, eu acho que ela bagunça né, toda essa outra estrutura. E queria te ouvir um pouco assim sobre construir esse olhar crítico e o que tu acha que hoje a gente conseguiria, sei lá, expandir esse olhar, mas ao mesmo tempo manter uma proposta propositiva, né? Que eu acho que é um pouco do que tu trazes nas soluções. Agora é isso, não perca as esperanças, né? Tem um monte de coisa para fazer, mas ao mesmo tempo tem que manter a questão crítica, assim. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu pessoalmente tenho algumas críticas, elas têm algumas que já ficaram clássicas, né? Como se a gente olha para a visão de economia, ainda é uma visão de crescimento, o desenvolvimento ligado a crescimento indefinido, né? Crescimento sem levar em consideração tudo o que está acontecendo. Eu acho que não traz reflexões sobre as nossas formas de produção e consumo. Eu acho que existem muitas críticas em relação às Nações Unidas e à apropriação da ONU, enfim, por governos, empresas e pelo mainstream, digamos assim. Eu dei uma aula na semana passada sobre isso, me fizeram justo essa pergunta: poxa, Thaisa, por que a gente ainda usa, né, esse modelo? Na minha visão e na minha experiência, não que eu ache incrível, mas eu acho que ele serve para a gente criar caminhos de colaboração, né? Hoje, eles são as diretrizes globais
entendida por vários países, assinadas por vários países. Então, quando a gente está no âmbito da academia, é uma linguagem que é entendida. Quando a gente está no âmbito de governos, é uma linguagem que é entendida. Existe uma vontade, né, de se engajar com isso, apesar de eu achar que, em muitos momentos, os movimentos sociais e as iniciativas de prática de inovação dão um banho e estão muito lá na frente, como a gente vai ver agora nos exemplos. Mas eu acho que, se a gente quer, né, eu acho que isso é um caminho também dentro do movimento de ecovilas, que eu tenho trabalhado muito. As ecovilas começaram criando sustentabilidade para si e foram entendidas como bolhas, né? Elas são vistas como laboratórios de sustentabilidade, mas a ideia era: vamos criar aqui para ser exemplo, para ser realmente um modelo que possa servir de inspiração, que possa trazer práticas testadas que funcionam, como centros de demonstração. Então, hoje as ecovilas são muito mais fazendo essas pontes, servindo como hub de inovação, de educação, porque tem uma hora, quando a coisa começa a ficar caótica, que a gente começa a perder a esperança, né? O que é possível, como que a gente faz, e ter exemplos práticos, concretos, funcionando, são muito, para mim, são fundamentais. Então, eu acho que tem todas essas críticas, mas hoje essa ainda né, a diretriz global e a linguagem que todos os atores estão, de alguma forma, falando. Então, muitas vezes, a gente, na rede global, começou a falar de desenvolvimento regenerativo, de regeneração, e eu percebo que, em alguns ambientes, as pessoas ainda não fazem a menor ideia do que eu estou falando. Então, eu voltei atrás, puxa a conversa da sustentabilidade, que, apesar de ter virado um termo assim muito difuso, né, que todo mundo já ouviu essa palavra, mas no fim ninguém sabe exatamente o que é, a gente cria conexão para aí sim trazer as práticas que estão servindo. Então, acho que essa é o meu olhar, mas eu tenho mais a dizer desse assunto. No caminho das ecovilas, que, por exemplo, estão lançando agora para a COP26 o que a gente chama de RDA, são os Objetivos de Desenvolvimento Regenerativo. Como é que a gente rebate os ODS para uma escala biorregional, local, comunitária? Porque muita gente não consegue se engajar justamente pela linguagem global, abstrata, que tem uma hora que você fica, né, dá aquele, eu não tenho condição de fazer nada, porque é grande demais, né? E aí, quando a gente vê isso numa escala, o que eu posso fazer dentro da minha casa, dentro do meu prédio, dentro da minha rua, dentro da minha comunidade, então, de repente, eu já até estou fazendo um monte de coisa. Eu acho que traz para uma escala que a gente consegue trabalhar. Espero que tenha te dado alguns inputs. Legal, estou louca de curiosidade por esses ODS regenerativos aí. A gente segue essa conversa. Então, vou ouvir os três. Eu acho que você foi o primeiro, né, Marcelo? Passando para você. Foi a Cacá. Tem problema de falar? Algum? Pode ir, querido. Tá, Obrigada a você. Então, na verdade, eu queria meio que concordar com algo que tu falou, muito sobre essa questão de como a cultura é importante no processo ecológico, no caso de sustentabilidade. Eu estou fazendo um projeto CC que se chama Design para o Desenvolvimento Regenerativo. Então, a ideia é investigar de que forma o design pode atuar de forma regenerativa em um espaço, e no caso seria a cidade de Barra Velha. E foi muito interessante por causa que, durante a investigação, várias conversas tentando entender melhor como as pessoas se relacionam com o lugar, tem um espaço de Barra Velha que funciona como um potencial, que é a Lagoa, de Barra Velha, que é o centro da cidade, cultura, rituais, religião,
tudo se relaciona com a Lagoa, tipo, questões de proteção ambiental, tipo, níveis federais até municipal, então ela é bem diversificada, e eu comecei a ver que tem momentos que as pessoas, elas têm atuações ecológicas, mas as atuações ecológicas meio que parece que estão ligadas principalmente com a cultura. Então, um exemplo, o pescador que quer que a pesca industrial, ela se afaste do mar para que peixes possam entrar dentro da lagoa, sabe? Tipo, a realização da pesca artesanal, que nem tem um secretário, ele de planejamento, ele quer formas de conectar as pessoas mais com a lagoa pela questão cultural, mas ao mesmo tempo ele busca, tipo, eles conseguiram verbas, enfim, para conseguir a recuperação ambiental de boa parte da lagoa, e no caso, em todas essas conversas, tipo, as pessoas, em nenhum momento, elas falam, tipo, sobre elas serem ecológicas, ou elas terem uma visão sobre objetivos, tipo, do milênio, ou qualquer noção até mesmo do que o que elas estão fazendo é de forma ecológica, mas a proteção e o vínculo com com essas pessoas têm com o lugar faz com que elas viabilizam a saúde dele e esse lugar viabiliza uma saúde ecológica. Desculpa. Mas eu acho que é mais ou menos isso. É isso, né? A importância dos aspectos culturais, que é o que une as pessoas, é da onde vêm as crenças, a nossa visão de mundo, ela tem um impacto direto nas nossas práticas, né? Nas nossas ações. E, claro, o pescador, o ribeirinho, ele tem uma relação, né, com aquele lugar que é diferente de quem, né, não foi criado, não participa disso. Então, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que olhar. Grata pela contribuição. Cacá. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que você acabou respondendo, porque a Gaia fala muito desse design para sustentabilidade, e aí entendendo que talvez a gente tenha que, quando a gente vai evoluindo, os termos também vão acompanhando. Aí você trouxe essa perspectiva da regeneração, que eu e Marcela, a gente está lá no ciclo regenerativo, e interessante a gente ver, enxergar a complexidade das coisas, né? Que por um lado a gente fala, a gente gasta muito tempo querendo resolver as coisas imediatas, sem compreender com profundidade as questões para que a gente possa de fato regenerar, né? Então a gente vai tapando os buracos e meio que adiando a catástrofe, né? Ao invés da gente de fato se apropriar dessas questões mais. E sinto que a gente ainda está numa bolha. Eu percebo que a gente sempre falando para as mesmas pessoas, mesmos grupos, como sair, né? Como quebrar, assim, nessas ações locais, mas aí o Marcelo trouxe a coisa da cultura e dessa educação para a regeneração agora, né? Cada vez mais. Como que faz isso para adequar essas linguagens? Vai precisar de mais alguma tragédia? Ou já podemos se apropriar disso e isso não precisa de licença poética? Ou como que... Eu acho que é de cada um, né? Como que você vai usar e como que você, né, na verdade, o mais importante, interiorizar os conceitos e as práticas, né? E claro que se você fala, se você entende a questão da colaboração internacional, das parcerias, não adianta você usar a sua linguagem se o outro não entende. Então, primeiro, qual é a linguagem que conecta, para depois você ir além, né? No caso da regeneração, você falando, eu vou até pegar que está pertinho. Susto, que era um bicho. Um livro que eu adoro e que eu ajudei a trazer para o Brasil, ele já está traduzido em português, eu acho uma bíblia da regeneração, ele chama Design de Culturas Regenerativas, é um livro do Daniel Christian Wahl, é um alemão, isso teve origem na dissertação, no trabalho de doutorado dele, foi lançado em inglês em 2016, e aí a gente trouxe o Daniel para o Brasil. Eu e a Flávia Viváqua, que eu via também vai estar num painel aqui, a gente organizou esse evento,
e uma parceria com a Bambual Editora para trazer esse livro para o Brasil, porque ainda temos poucas coisas acessíveis em português, né? Trazendo os temas. Acho que esse livro é um livro de não sei quantas páginas aqui, quase 300, que só traz perguntas, sem respostas, mas que leva a gente a entender a complexidade e o caminho da regeneração, que é um caminho mesmo, né? De como a gente cria caminhos que conduzem à vida, basicamente. Se a gente pode fazer uma reflexão, quais são os caminhos que conduzem à vida? E se a gente olhar nas nossas práticas diárias, a maioria das pequenas coisas que a gente faz ou que são comuns hoje nos levam à degeneração. Por isso que a gente chegou onde chegou. Vou te ouvir, Breno, e volto, porque eu ainda quero mostrar os exemplos antes do meu tempo esgotar. Vou tentar ser rapidinho aqui. Não, é isso, a questão da cultura, eu sinto, na realidade, que é um ponto extremamente importante, porque eu acho que é ali que a gente toca as pessoas, né? O sarau ele tem a ver com isso, né? O sarau, eu vou falar mais tarde sobre ele, mas a lógica é essa. Eu acho que a cultura é o lugar da sensibilidade humana, é onde a gente chega no coração, onde a gente chega no ser humano, né? Naquilo de mais sensível, onde a gente consegue fazer mudar, onde a gente consegue fazer sensibilizar. E aí eu costumo falar que, em vez de uma coisa que eu digo na discussão do desenvolvimento sustentável, é que é uma coisa que eu acho que o nome está errado, eu acho que devia ser envolvimento sustentável. Você precisa fazer com que as pessoas se envolvam para um mundo novo e regenerativo. A gente tem um problema nessa palavra daí, porque ela vem do capital, ela vem de uma lógica que, na verdade, se você pegar a ONU e tudo mais, essas discussões, eu participei da Cúpula dos Povos, a gente construiu a Cúpula dos Povos no Rio, eu fui com uma rede, a gente levou mais de 50 ônibus do estado da Bahia, a gente fez uma confusão aqui com as redes e tal. Então, a gente tem uma crítica forte, porque a gente sabe que a ONU, de algum modo, ela fica segurando, a gente precisa, a economia, mas a economia ela acaba sendo o elemento essencial daquilo ali, porque as forças econômicas elas têm muito mais potência do que as outras forças. E aí a gente acaba trazendo elementos que são alegóricos, né? Os ODS e tudo mais, que têm função, que são importantes, são legais, são interessantes, mas que entram numa categoria alegórica do ponto de vista da economia, ou seja, eles utilizam isso como um instrumento para fingir que estão fazendo alguma coisa. E aí, na prática, você continua a mesma coisa com uma cara bonitinha, né? Greenwashing, aquela coisa toda. Então, como é que a gente, de fato, transforma isso em uma ação efetiva? Como é que a gente sai desse discurso de que a gente vai fazer alguma coisa e a gente, de fato, faz alguma coisa, né? E isso eu acho que é uma questão a ser refletida, né? Eu sinto isso muito forte. Avanços tivemos, essa questão muito forte da manutenção desse sistema econômico voraz, que é degenerativo e que é cancerígeno ao sistema vivo Terra, né, do ponto de vista prático. Em vez de ser regenerativo, ele é degenerativo. Exatamente. Eu estou totalmente alinhada com a sua visão e acho que a forma, né, pelo menos a minha forma de seguir adiante, de acreditar que é possível, é trabalhando e vivenciando as novas possibilidades, né? Como que a gente faz diferença. E, de alguma forma, o que você falou conecta com o que a Cacá trouxe, e, para mim, é nesse lugar, né? Sim, o econômico ainda impera, e o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque o capitalismo está aí há tanto tempo, porque ele se reinventa, e ele se apropria do novo. Então, tudo virou sustentável quando, na onda da sustentabilidade, foi criada. E agora, daqui a pouco, tudo vai ser regenerativo também, né? Então, como que a gente tem cuidado? Eu fico chocada, às vezes eu tô indo de um lugar para o outro, eu já cansei de ver outdoor de ecovila,
Falei, o que é isso? Uma ecovila aqui, outdoor? Não é nada de ecovila, é um empreendimento imobiliário que, por acaso, tem um painel solar, então eles se acham no direito de se denominar ecovila. Isso é uma apropriação de um termo que quer dizer outra coisa, não tem nada a ver com o laboratório de sustentabilidade, não é uma comunidade, que é o coração da ecovila, não está trabalhando com uma educação para a sustentabilidade, que é central no ecovila, mas está lá o outdoor para confundir. Então, eu acho que a gente tem que ter essa atenção também, né? Enquanto a gente não trouxer a vida para o centro do desenvolvimento, a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum. E eu vejo a pandemia como uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade dura, porque, né, trouxe uma realidade dura, mas, ao mesmo tempo, eu acho que para muitas pessoas serviu para entender o quão interconectados somos, o quão, enfim, o que afeta um afeta todos no mundo inteiro, independente dos recursos econômicos que as pessoas têm. Então, acho que tomara que seja, né? Esse freio, e vamos ver o quanto a gente consegue criar soluções e aproveitar essas brechas, né? Para não voltar, tanta gente aí querendo voltar para o normal. Eu espero que seja uma oportunidade realmente de redesenho. Vou lá para os meus slides, para a gente poder, super grata pelas colocações, Breno, para a gente poder trazer um pouco de inspiração nesse momento. Então, aqui vou mostrar um pouquinho das práticas das ecovilas já alinhadas aos ODS, e é o que eu vejo como uma cultura regenerativa em ação. As ecovilas estão criando comunidade de sustentabilidade também em áreas urbanas, muita gente acha que é só no ambiente rural, então eu estou alinhando a cidades e comunidades sustentáveis. Aqui em cima, LA Eco Village, em Los Angeles, são 2 quarteirões no meio da Chinatown lá, que são uma ecovila urbana, fazendo ações práticas no meio de uma grande cidade. Aqui um exemplo maravilhoso no Japão, em Suzuka, As One Community, é uma ecovila toda espalhada pelo centro da cidade. Os comunitários, né, vivem em prédios diferentes, eles trabalham juntos, têm os negócios, eles produzem seus próprios alimentos, eles estão lá vivendo no meio de uma cidade. Eu acho que as ecovilas, elas conseguem fazer uma equação que a gente muitas vezes acha que não é possível, né? Como ter qualidade de vida com baixo consumo e baixo impacto ambiental. E eu vou mostrar um pouquinho mais disso para vocês. Aqui um exemplo que eu adoro, essa é a Ecovila Tamera, em Portugal. Esse grupo, em 95, foi para esse lugar querendo produzir alimentos, e eles estão no Alentejo, que é uma região desértica. Então, não tinha água e não tinha como produzir alimentos. Então, eles criaram esses lagos de retenção. Esse lago é artificial, foi criado ao longo dos anos com água da chuva. Nessa região, 2 meses, 3 por ano chove muito e o resto do ano não chove. Então, eles criaram ambientes para estar coletando essa água, e, com isso, eles mudaram o clima da região, conseguiram, né, plantar espécies nativas, tem vida a partir da água. Então, estou juntando aqui o ODS 15, 13, 14, conseguem também produzir alimentos ao longo do ano, né? Usando um desenho de permacultura. Eu me lembro a primeira vez que eu fui andando em volta do lago, parecia o Jardim do Éden, né? De todas as frutas que você podia imaginar, tudo que é alimento. Essa é uma comunidade aqui, eu estou unindo ao ODS 2, Agricultura Sustentável, ao ODS 12, Produção e Consumo Responsáveis.
Essa é uma comunidade vegana que produz seus alimentos, grande parte dos seus alimentos, e só consomem vegetais, não produtos animais. Aqui, se a gente olha para a questão ODS 6 de água e saneamento, lá a água é sagrada. Então, que ideia é essa de dar descarga usando a água sagrada quando você vai ao banheiro? Para eles, isso é um negócio assim, a invenção mais terrível que tivemos, e eles só usam banheiro seco de compostagem, onde a gente composta, né, as fezes humanas, e isso vai servir de adubo depois de tratado para cuidar do solo e trazer vida. Aqui também em Itamera eles têm, como eu falei, né, são laboratórios de sustentabilidade. Uma parte da comunidade se chama Vila Solar. Na Vila Solar tem 40 pessoas vivendo nessa área da comunidade, só usando energia solar. Só energia solar para tudo. Eles têm essas placas gigantes, o sol bate, eles vão virando as placas, cozinham com isso. Aqui também uma imagem da Vila Solar, eles conseguem produzir banana, por exemplo, o ano todo, nessas estufas. Nos dutos tem azeite, né, que é um óleo muito comum lá em Portugal. O sol bate, esquenta, e eles vão virando esses sistemas para captar o máximo de energia limpa, com baixo impacto. Tamera é uma comunidade que trabalha também com educação de qualidade, educação para a vida, ligada à sustentabilidade e mudanças climáticas, e eu posso alinhar o ODS 16, que fala de justiça, paz e instituições eficazes. Dentro da comunidade são vários os empreendimentos, entre eles um centro de cultura de paz. Eles trabalham com ativismo, eles fazem projetos em áreas de conflito pelo mundo, entre eles Palestina, Colômbia e numa favela em São Paulo, só para dar um exemplo, né, que estão muito além do que dizem da bolha, contribuindo para espalhar esses modelos também para outros países e outros sistemas. Aqui é parte, né, de um estudo que a gente chamou de avaliação de impacto das ecovilas. Esse estudo foi feito com 30 comunidades em 6 continentes, em 2017. Eu fiz parte dessa equipe, uma equipe de pesquisadores, e a gente descobriu que 100% das ecovilas pesquisadas oferecem oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, incluindo aprendizagem sobre desenvolvimento sustentável e adaptação para mudanças climáticas. Esse é o ODS 4. A gente sabe também que 98% das iniciativas oferecem treinamento em processos decisórios participativos. Participação é chave para essa nova forma de fazer. Taizinha, deixa eu só te interromper um pouquinho, só para a gente encaminhar para a finaleira. A gente tem uns 5 minutinhos, só para o pessoal depois esticar as pernas antes da próxima apresentação, que começa às 11. Você está super convidada a ficar. Edson Gradizoni já está aqui. Tá bom. Eu achava que eu tinha 10 minutos, mas eu vou passar rapidinho. É só para dar um intervalinho assim, para o pessoal esticar umas perninhas. Ok. Então, as ecovilas, elas estão oferecendo treinamentos em resolução de conflitos. 90% das iniciativas possuem mais de 40% de mulheres nos processos decisórios. Isso é super relevante. Aqui para mostrar, né, essa é Schloss Tempelhof, na Alemanha, processos decisórios participativos. Isso traz igualdade de gênero, reduz as desigualdades. Findhorn, na Escócia, moedas sociais próprias, desde 2002, fala de consumo e produção responsável. Também diversas instituições dentro da própria comunidade. Eles são um hub
de empreendimentos sustentáveis numa área remota no norte da Escócia, com mais de 40 iniciativas que nunca estariam ali se não fosse a comunidade. Então, a gente aqui fala de crescimento de outra forma, né? De desenvolvimento, de trabalho, de geração de renda. Findhorn também usa energia solar, por muitos anos produziu toda a energia que consome com painéis eólicos. Eles tratam a água através de um sistema ecológico, vivo. Esse é o Living Machine. Aqui, construções ecológicas também ligadas a inovações em infraestrutura, o ODS 9. E vou passar mais rapidinho para trazer exemplos de outras regiões, né? Que eu só falei de Europa, queria mostrar um pouco mais para acabar com o Brasil. Aqui é uma iniciativa ligada ao movimento de ecovilas, que a gente chama de Greening Schools. Acontece em 5 países africanos: Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Uganda e Quênia, trabalhando nas escolas com os princípios de ecovilas e permacultura. Lá um grande desafio é a questão da nutrição, da fome. Então, a gente entra com princípios de permacultura, vai ensinar os alunos a produzirem seus próprios alimentos e plantar, e a partir daí a gente chega nos aspectos sociais, de aprender a trabalhar junto, para depois integrar os aspectos econômicos, a partir, por exemplo, na última escola que a gente trabalhou em Zâmbia, eles começaram a produzir óleo de capim-limão e conseguimos fazer uma parceria para eles venderem esse óleo para Lush Cosméticos, é uma empresa no Reino Unido, então gerando renda para a comunidade. Aqui a escola é o centro de demonstração. Um exemplo no Egito, também com empoderamento de mulheres, empreendedorismo social, dentro da Ecovila Sechem. Aqui em Camarões, consumo e produção responsável, infraestrutura com reaproveitamento de materiais. Em Bafu, Ecovillage. O caso do Senegal, que é emblemático, com uma parceria com o governo para a transição de 14 mil vilas tradicionais em ecovilas, eles são muito fortes nos aspectos sociais e culturais, mas precisam de apoio em tecnologias ambientais e ferramentas econômicas. Aqui uma área que eu acho que tem tudo a ver com um exemplo, né, com um evento de clima, Batu Girth Village, nas Filipinas, é um caso de recuperação pós-desastre de uma área que foi totalmente detonada em 2013 nas Filipinas, a partir de um tufão, e uma parceria entre uma ecovila local e um grupo de voluntários reconstruiu esse lugar, começando sempre pelo espaço comunitário. Lá foi a escola, com treinamento, ensinando a fazer, e aqui está a nova escola, né, enterradinha, porque eles sofrem muito com tufão, furacão, a partir de mudanças climáticas. Um exemplo da Ásia, Auroville, na Índia, uma ecovila, uma cidade, né, com cerca de 3 mil pessoas. Eles já reflorestaram a área inteira, com plantio de árvores. Aqui um exemplo de colaboração intersetorial na Tailândia. Então, viver de modo mais ético com os semelhantes e o planeta não significa voltar ao passado, mas sim criar novas tecnologias e formas de organização social. Eu devia acabar agora, mas eu vou usar mais 1 minuto para mostrar Brasil. Vila Yamaguchi, Jaguariúna, interior de São Paulo, trabalhando desde a década de 80 com agricultura sustentável, produção e consumo responsável. O Ecocentro IPEC, no Cerrado, Pirinópolis, pegaram uma terra totalmente degradada, hoje em dia é uma floresta, eles são top de linha em construção sustentável, recriando, né? Evitando ações climáticas, vida na terra, Terra Una aqui com as construções ecológicas, o Visão Futuro, que cuida de saúde e bem-estar,
ligado ao movimento do FIB, Felicidade Interna Bruta, direitos dos animais, e Ecovila Piracanga, educação para a sustentabilidade, uma das escolas mais inovadoras do Brasil, reconhecida pelo MEC, inclui as pessoas da região, trabalha com desigualdade, mas também treinamento para todas as idades, trabalham com consumo responsável, têm moeda própria e preservam, né, suas águas, recuperando, restaurando o meio ambiente, só usam produtos ecológicos, criam abelhas, conseguiram criar uma floresta na beira da praia, só saneamento ecológico, enfim. A gente está desdobrando o estudo de impacto nas ecovilas. Quem quiser dar mais uma olhadinha, pode olhar no ecovillage.org/impacto. E eu quero terminar com uma frase da Carta da Terra, que o nosso tempo seja lembrado. Então,